Meus irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor. Quantos trouxeram Bíblia? Digam amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho não sinótico de João, capítulo 11. Toda honra e glória seja dada para Jesus. A versão da minha Bíblia talvez seja um pouquinho diferente da sua, mas o contexto é o mesmo, tá? Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1. Quantos encontraram, digam amém. Diz assim: ora, havia um certo homem enfermo, chamado Lázaro, de Betânia, aldeia de Marta e de sua irmã Maria. Era aquela Maria que ungiu o Senhor com unguento e o secou os seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Portanto, suas irmãs enviaram até ele, Jesus, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Quando Jesus ouviu isso, ele disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Meus queridos irmãos, todos nós sabemos que o propósito de Cristo na terra foi de se tornar o próprio pecado por nós e ser pendurado na cruz, derramar o seu sangue para nos resgatar dos nossos pecados, das nossas iniquidades, e assim nos fazer filhos de Deus por adoção. Só que durante os 3 anos e meio do seu ministério, Jesus realizou milagres, pregou a palavra, ensinou multidões, limpou leprosos e fez feitos extraordinários aqui na terra. A Bíblia diz que a igreja do Senhor Jesus, ela existe mesmo antes da fundação do mundo, mesmo antes que o mundo fosse criado e todas as coisas que nele existem. A igreja já estava no plano de Deus. Então, se você é a igreja, antes do mundo existir, você já estava no plano de Deus. A igreja foi gerada na cruz. Quando Jesus está morrendo na cruz, ele está gerando a igreja. Algumas pessoas pensam que a igreja foi gerada em Atos 2. Em Atos 2, a igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes. Mas a igreja recebeu vida quando Jesus estava morrendo na cruz. 4 coisas aconteceram quando Jesus morreu na cruz. A primeira coisa que aconteceu quando Jesus morreu na cruz: ele venceu o inferno e destronou Satanás do seu trono. Segunda coisa que aconteceu quando Jesus morreu na cruz: no céu foi entoado o cântico de vitória do Cordeiro. Terceira coisa que aconteceu quando Jesus morreu na cruz: a Bíblia diz em Efésios capítulo 1 e o versículo de número 10, que ele reconciliou as coisas do céu com as coisas da terra, o mundo espiritual com o mundo físico. E a quarta coisa que aconteceu quando Jesus morreu na cruz: o pecado que estava sobre nós foi removido e ele colocou a sua graça no nosso coração. Mas Jesus vai começar o seu ministério nas proximidades de Jerusalém, que já é Jerusalém, na casa de uma família que pouca gente desejaria começar a sua igreja e seu ministério ali.
Jesus vai para a casa de uma família financeiramente abastada. Eles eram proprietários de vinha, produziam o melhor vinho que existia na região de Jerusalém, mas era uma família problemática. Era uma família composta de 3 irmãos: Marta, Maria e Lázaro. Marta era uma mulher ociosa, Maria era uma mulher displicente, e Lázaro era doente. Lázaro era enfermo. Era uma família que tinha os seus problemas, e olhando pela ótica humana, jamais alguém desejaria iniciar o seu ministério no meio daquela família, porque iria olhar para ali e ia dizer assim: não, aqui não dá certo, aqui esse povo é problemático, uma mulher muito ociosa, essa outra aqui é muito displicente, esse aqui é enfermo, não serve para nada, não, aqui não vai dar certo não, eu vou procurar outro lugar. E Jesus poderia ir para Jerusalém, aonde estavam os holofotes da massa, mas não, ele vai começar ali em uma pequena aldeia, em uma pequena família, cheia de problemas, mas é ali que ele vai colocar os fundamentos da sua igreja, aonde ninguém acredita, aonde ninguém dá nada, aonde ninguém quer investir. Jesus diz: é aqui que eu vou investir. E ele começa. Aquela família se tornou amiga de Jesus, e todas as vezes que Jesus subia a Jerusalém, ele fazia questão de visitar aquela família. E todas as vezes que Jesus chegava ali, ele era muito bem recebido. Lázaro, apesar de enfermo, Lázaro gostava de fazer banquetes, preparava muita comida para Jesus e para aqueles que andavam com ele. Lázaro era doente e não sabia, porque a sua enfermidade estava oculta. E enquanto Jesus estava presente ali, a enfermidade de Lázaro estava proibida de aparecer. Mas a Bíblia diz que em um belo dia, Jesus teve que se retirar daquele lugar. E quando Jesus se retirou daquele lugar, a enfermidade de Lázaro apareceu. Porque quando Jesus vai embora, a doença aparece. Jesus é a manifestação da segunda glória. Lembra quando Ageu disse: a glória da segunda casa será maior do que a primeira? Aquilo se cumpriu em Jesus quando ele entrou no templo em Jerusalém. Ele era a manifestação da glória do Pai em pessoa. Então quando Jesus se retira, é como se a glória estivesse indo embora. Ezequiel viu a glória de Deus saindo do templo em Jerusalém. E quando a glória de Deus vai embora, queridos irmãos, o que resta é doença, é enfermidade, é problemas, é frieza, é fracasso, é pobreza, é morte. Mas eu quero já começar a profetizar nesta noite: a glória de Deus se manifestará aqui neste lugar, daqui para terminar este culto. E se tiver alguém doente, se prepare, porque milagre vai acontecer. Quem entrou aqui abatido, o Senhor te colocará de pé. Quem entrou aqui para baixo, prepare, porque Deus vai te colocar para cima. Ninguém vai sair daqui da mesma forma que entrou. Quantos acreditam comigo? Deixa eu ver, só quem acredita, levanta a sua mão para o céu e dá glória. Se Lázaro é a igreja e Lázaro adoece, isso significa que a igreja adoeceu. E quando a igreja está doente, irmão, é um problema muito sério. Jesus se retira e a doença aparece. E Marta chama o mensageiro e diz para o mensageiro: avisa para Jesus que o amigo dele está doente. E deixa eu lhe falar, irmão, não é porque você é amigo de Jesus que você não esteja fadado a adoecer. Os amigos de Jesus também adoecem.
Os amigos de Jesus passam por adversidade. Os amigos de Jesus, pastor Jair, também choram. Os amigos de Jesus, pastor Edu, também se entristecem. Os amigos de Jesus passam por tempestades. Os amigos de Jesus passam por adversidade. E chega momentos na vida que você pensa que até Jesus te abandonou. Mas deixa eu lhe falar uma coisa nessa noite. Mesmo na luta, mesmo na tempestade, e Deus estando em silêncio, Deus se cala, mas Ele não fecha os olhos. Os olhos dele estão sobre a sua vida. Ele pode até se calar, ficar em silêncio. Você ora, chora, faz campanha, clama, faz propósito, e Deus está lá em silêncio, e você se desespera e diz assim: até Deus me abandonou. E Deus olha e diz: não, eu me calo, mas não fecho os olhos. Meus olhos estão sobre a sua vida. Eu estou contemplando tudo o que está acontecendo. O mensageiro chega e leva a mensagem para Jesus. E qual é a mensagem do mensageiro? É uma mensagem de morte. O mensageiro diz: o teu amigo está doente, está muito enfermo, se o senhor não for logo ele vai morrer. Só que aí Jesus vai mudar a mensagem, porque o mensageiro vai deixar de ser um simples mensageiro e vai passar a ser um profeta. Não, você não entendeu, eu vou dizer de novo. O mensageiro que levou a mensagem de morte vai deixar de ser um simples mensageiro e agora vai passar a ser um profeta. Um profeta é um porta-voz de Deus. Ele leva a mensagem que Deus manda. E eu já quero começar a profetizar aqui nessa noite. Levante a mão para o céu. Quem está aqui no altar também pode levantar a mão para o céu comigo. Eu já quero profetizar aqui nessa noite sobre vocês. Deus vai levantar neste ano, nesta igreja, uma geração de profetas e profetisas que abrirão a sua boca, e quando profetizarem, Deus vai fazer acontecer conforme aquilo que foi dito pelo profeta. Porque o profeta vai levar a mensagem de morte, só que Jesus vai mudar a mensagem e vai mudar o mensageiro. O homem continuava sendo o mesmo homem, só que agora a função dele não era mais de levar uma mensagem de tristeza, de doença e de morte. Agora ele se torna um profeta. Olha para o teu irmão aí e diz: Deus vai fazer um profeta. Diz para ele, vai. Diz: Deus vai te fazer um profeta nessa noite. Mas não vai ser os profetas, queridos irmãos, do caos. Porque hoje o que mais você encontra são profetas do caos. Quais são os profetas do caos? Os profetas do caos são aqueles que só profetizam miséria. É que Deus vai matar, é que vai acontecer terremoto, é que vai acontecer, a pandemia não terminou, ela vai continuar ainda. É que Deus vai ferir, é que Deus vai matar, é que Deus vai fechar as portas, e se você não vigiar, Deus vai te ferir. Esses profetas do caos estão repreendidos em nome de Jesus. Nessa noite o Senhor te faz um profeta que leva a palavra de vida, que leva a palavra de fé, de esperança, de renovo, de restauração, de determinação. Jesus diz para o profeta: volta lá e muda a mensagem. Tu traz uma mensagem de morte, mas tu vai levar outra mensagem. Diga que esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. A mensagem foi mudada. Volta lá, porque eu mudo a mensagem nessa noite. Deixa eu falar, irmão, meu Deus do céu, olha o que o Senhor falou comigo. Fala para a minha igreja que eu estou invalidando nessa noite toda acusação do diabo contra a sua vida. Está sendo cancelada toda palavra contrária contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu lar, contra o teu ministério, contra a tua empresa. Vai recebendo aí, crente. Contra o teu filho. Abrir a boca e falar que ele nunca ia ser nada. Abrir a boca e falar que a tua filha não ia
lhe prestar. O Senhor está cancelando nessa noite toda a palavra contrária do diabo e está revertendo a mensagem dizendo: eu vou fazer da tua casa um celeiro de bênção. Os teus filhos serão bênção, o teu esposo será uma bênção, a tua esposa será uma bênção, a tua empresa será uma bênção, o teu ministério será uma bênção. Jesus vai mudar o mensageiro. Diga para o teu irmão aí: Jesus vai mudar o mensageiro. Vai, a mensagem vai ser mudada. Aleluia. Mas a igreja está doente. E a igreja doente, ela não tem reação para cumprir a missão que foi lhe designada. E agora o que é que acontece? Quando a igreja adoece, pastor Edu, se ela não for tratada rapidamente, se ela não for sanada rapidamente, ela vai morrer. E fizeram de tudo para salvar a igreja, mas Lázaro morreu. Diga comigo: Lázaro morreu. Ué, se Lázaro morreu, o profeta falhou, o profeta mentiu, ou profetizou errado? Porque quando ele volta trazendo a mensagem de Deus, o profeta diz: ele mandou dizer que esta enfermidade não é para a morte, mas Lázaro morreu. Tem pessoas que dizem assim: irmãos, a última palavra quem dá é Deus. Não. Quando alguém fala alguma coisa, antes daquele alguém falar, o Senhor já falou primeiro. Deus não fala por último, Deus sempre fala primeiro. E sabe quem é que está comemorando a morte da igreja? Sabe quem é que está comemorando a doença da igreja e consequentemente a sua morte? O diabo. Porque o diabo não quer ver a igreja viva, o diabo não quer ver a igreja bem, o diabo não quer ver a igreja orando, o diabo não quer ver a igreja evangelizando, o diabo não quer ver a igreja servindo a Deus com fervor. Então quem está satisfeito com a doença da igreja é Satanás. E a Bíblia diz que Lázaro morre. E quando Lázaro morre, as suas duas irmãs entram em crise. E a crise de Marta e Maria é incontrolável, ao ponto dela fazer uma loucura. O que é que ela faz? Vocês sabem, irmãos, que a cultura da mumificação não é dos judeus. A cultura da mumificação é egípcia. É no Egito que tem a cultura da mumificação, principalmente dos faraós. Quando morriam, tinham o seu corpo banhado, eram envoltos em ataduras, colocado numa tumba, porque todos acreditavam que Faraó era um deus e que um dia iria ressuscitar. Por isso que eles eram sepultados com todas as suas riquezas, para que quando ele ressuscitasse, ele não ressuscitasse pobre, mas continuasse com aquilo que ele tinha. E o que é que Marta faz? Marta comete uma insanidade. Ela manda buscar um perito do Egito, e vocês sabem que tipicamente na tipologia o Egito vai representar o mundo. Um dia Abraão desceu para o Egito, e quando Isaac queria descer para o Egito, Deus disse: não faça como seu pai Abraão, não desça para o Egito, porque o Egito representa o mundo. E agora Marta vai trazer um perito do Egito para embalsamar o corpo do seu irmão e vai fazer dele uma múmia. E esse perito representa Satanás, que agora vai enrolar a igreja, sepultar a igreja e declarar a falência da igreja. E aí o perito chega, ele coloca Lázaro em cima de uma pedra como esta,
e dá um banho no corpo de Lázaro, passa uma espécie de pasta no seu corpo e pega 3 ataduras, cada uma aproximadamente com 2 metros, cada atadura. E ele vem aqui para os pés de Lázaro e começa a enrolar os pés de Lázaro até o joelho. Era Satanás enrolando a igreja. Por quê? Porque o diabo tem medo da igreja, e ele sabe que mesmo a igreja morta ainda pode ser perigosa para ele. Então vou enrolar ela, vou amarrar ela. Meu Deus, isso aqui é forte, irmão. Ele amarra a igreja todinha até os pés, pega a segunda atadura, começa a enrolar do joelho mais ou menos até o seu tórax. Lázaro está assim, ó, deitado. E ele vai enrolando, fazendo da igreja uma múmia. Ele pega a terceira atadura, enrola o pescoço da igreja, a cabeça, e coloca mais um lenço no rosto da igreja. E declara: Lázaro morreu. Lázaro está morto, a igreja está morta e não tem mais esperança para a igreja. Só que o que Satanás não sabia é que o dono da igreja estava lá, mas ele já estava vindo a passos largos ao encontro da sua igreja. Deixa eu falar algo nessa noite aqui para você. Satanás pode até estar rindo da situação que você está passando, Satanás pode até estar zombando desse momento que você está vivendo e dando gargalhada de você, mas o que ele ainda não sabe é que o dono da igreja já está chegando para agir ao teu favor. Ei, não se desespera, fica tranquilo, as coisas não terminaram ainda. Deus está começando a mover os céus para agir nessa causa. Hoje Deus tem milagre para a tua vida. Lá vem, quem vem? O dono da igreja, ele vem. Lá vem ele caminhando. Chega em Jerusalém, na verdade em Betânia. As irmãs do defunto vão ao encontro de Jesus. Pastor Edu, no dia que sepultaram Lázaro de manhã, quando foi de tarde, Marta disse: eu não aguento viver sem meu irmão. E ela corre para o sepulcro. E o sepulcro era numa pedra, porque eles eram ricos, tinha condições de abrir um sepulcro na pedra, uma rocha. Quem era pobre era enterrado, quem era rico era sepultado em uma rocha. Como eles eram ricos, abriram lá uma cova na rocha e colocaram o defunto lá. Colocaram a pedra. E ela correu de tarde para o sepulcro, pastor Jair, mandou tirar a pedra e entrou. E ela vai, olha para o irmão e abraça o irmão e diz: meu irmão, não vou conseguir viver sem você. Apesar de ser uma família problemática, mas era uma família que se amava. Eles eram irmãos. E parece que eu estou vendo ela abraçada com o irmão e chorando. A noite chega e alguém diz: Marta, vamos embora, não adianta mais chorar. E ela volta para casa e aí passa o primeiro dia. Quando é o segundo dia, ela se levanta logo cedo, morrendo de saudade, e corre para o sepulcro novamente, manda tirar a pedra e ela entra de novo para lá e chora. Isso ela repete de manhã e à tarde. Só que quando é o terceiro dia que ela vai, pastor Jair, aí ela já não aguenta. Por quê? Porque o terceiro dia ele já começa a entrar num estado de decomposição, começa a estourar, e ela já começou a sentir o cheiro. Porque deixa eu lhe falar uma coisa para você, irmão. A morte é tão cruel que quando o homem morre, quando alguém morre, você pode amar, pode ser o seu filho, pode ser a sua filha, ela vai estar na sala da sua casa sendo velada, mas no máximo 2 dias, 3 dias,
Se o corpo não tiver sido tratado, você vai dizer: minha filha, meu filho, eu te amo demais, mas não aguento, pode levar para sepultar, porque ninguém está suportando mais. É isso que o homem é: pó, cinzas, nada. Quando ela entra na sepultura, ela já sentou o doido e disse: fecha, fecha. E ela fechou. Foi por isso que quando Jesus chegou, ela disse: já cheira mal, hoje é o 4º dia. Ontem eu vim aqui, no 3º dia já estava fedendo, imagina agora. Quando Jesus chega, ela disse: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, Jesus, tu chegou atrasado. Só que Jesus nem chega atrasado e nem chega adiantado, ele vai chegar na hora certa. Quem crê? É na hora certa que ele está. Ô pastor Edu, fica tranquilo. O Senhor diz para ti nessa noite: profeta, eu tenho visto a tua preocupação, mas fica tranquilo, porque eu estou trabalhando nos mínimos detalhes. Eu nem vou chegar adiantado e nem atrasado, vou chegar na hora certa, diz o Senhor. Abaço da Arábia. Porque tem momentos na nossa vida, irmãos, que nós estamos tão apressados, que quando Deus chega, nós falamos: Senhor, o Senhor demorou demais. E tem momentos que nós estamos tão atrasados, que quando Deus chega, nós falamos assim: nossa, foi muito rápido. Não, você que estava atrasado. Deus chega no momento certo. Diz para o teu irmão: vai ser na hora certa. Diz para ele aí, diz, vai ser na hora certa. Aí Jesus diz assim: aonde colocaram ele? Aí ela disse: vem, eu vou te mostrar. E tem uma multidão de judeus, amigos, que vieram chorar e se doer com a morte da igreja. E quando Jesus chegou próximo ao túmulo, 2 vezes Jesus havia falado para ela: eu já te disse que se tu creres, tu verás a glória de Deus. Mas ela não creu. A Bíblia diz que Jesus chorou. E eu vou fazer uma exegese aqui do choro de Jesus, porque ele chorou. Eu estava num debate certa feita com um pedagogo, um homem muito inteligente, muito intelectual. Ele me falou: pastor, Jesus tinha o lado humano, e o choro de Jesus foi pela perda do amigo. Ele tinha sentimentos. E a única forma que eu posso entender é que Jesus chorou por causa do amigo que ele havia perdido. E eu falei: eu poderia concordar com o senhor se eu não conhecesse Bíblia e nem fizesse exegese dela, mas eu não posso concordar com o senhor, porque o texto o texto diz que Jesus chorou pela seguinte expressão. Eu vou explicar para você. Nós vamos encontrar Jesus chorando na Bíblia no mínimo 3 vezes. Jesus chora quando ele vai descendo o Monte das Oliveiras montado no jumentinho, e ele chora por causa da cidade de Jerusalém. Jerusalém representava toda a nação judaica. Ele chora por causa da incredulidade dos judeus. Nós vamos encontrar Jesus chorando também no jardim do Getsemane. O choro de Jesus é por causa da incredulidade da humanidade. A Bíblia diz em Hebreus que ele chora no jardim do Getsemane. O terceiro choro de Jesus é quando ele chega na sepultura de Lázaro, e ele chora por causa da incredulidade de Marta. Marta representava a igreja, Jerusalém representa a nação de Israel. No Getsemane o choro dele é por causa da humanidade, e no túmulo de Lázaro ele chora por causa da incredulidade de Marta. Ele falou 2 vezes: teu irmão vai viver, teu irmão vai viver, e ela não acreditou. Pela 3ª vez a Bíblia afirma categoricamente que ele vai dizer assim para ela: Marta, e a expressão aqui é muito forte, porque agora Jesus vai subir o tom da voz dele e vai sentir uma ira muito grande por causa da incredulidade dela, e ele chora e diz assim: Marta, eu já te disse que se tu creres, tu verás a glória de Deus.
vida, ele chora. Ele se comoveu em espírito, chorou por causa da incredulidade daquela mulher que representava a igreja. Pastor, só que enquanto Jesus está aqui na porta do túmulo, e o túmulo fechado, e ele conversando com ela, Lázaro já está lá dentro vivo. Porque a igreja ressuscita só com a presença de Jesus. Aonde ele chega, ele vai trazendo vida. Vai recebendo aí, irmão. Aonde ele chega, ele vai trazendo vida. Vai recebendo aí. Aonde ele chega, ele vai trazendo vida. Aonde ele vai passando, ele vai trazendo vida. Aonde ele vai passando, ele vai restaurando. Ele vai colocando de pé aquele que está caído. Ele vai curando aquele que está enfermo. Ele vai libertando o que está oprimido. Ele vai restaurando aquele que está precisando ser restaurado. Aonde ele chega, ele vai trazendo vida. A Bíblia diz que a árvore seca, só o tronco, com o cheiro das águas, ela recebe vida. Com o cheiro das águas. Aí Jesus disse: tira a pedra. Foi quando ela diz: não, ele está cheirando mal, tira a pedra. E tira uma pedra. Jesus ora e diz: Pai, graças te dou pelo Senhor ter me ouvido. Ué, Jesus não tinha nem orado ainda, o Pai já tinha ouvido? Pois é, porque antes que você abra a boca, Deus já sabe o que tu vai falar. Se Ele já sabe o que você vai falar, como é que Ele não sabe o que você está passando, o que você está vivendo, o que você está precisando? Ele sabe sim. Graças te dou porque o Senhor tem me ouvido, e sei que sempre me ouves. Mas eu estou fazendo isso por causa da multidão que está aqui presente. E brada: Lázaro, vem, vem, vem. E a igreja vem, pastor Jair. Só que a igreja está amarrada. Ela está viva, mas está amarrada. E Lázaro tem que fazer o maior esforço para sair ali de dentro, mas ele sai. Pastor, quando Jesus vê Lázaro igual uma múmia, não é na cultura do judeu. Judeu é enrolado em lençol. Quando Jesus morreu, colocaram atadura ou lençol? Lençol. Cultura egípcia na igreja? Não. Não. Cultura egípcia na igreja? Não. Jesus viu aquela cena. A Bíblia diz que ele diz assim: desatar e deixar ir, né? Mas eu fui estudar profundo. E ele vai dizer assim: pastor Edu, quem foi que fez isso com a minha igreja? Quem fez isso? Aí Marta, desconfiada, ainda não tinha caído a ficha que o irmão havia ressuscitado. Ela diz: é, Senhor, eu queria dar um sepultamento digno ao meu irmão, o Senhor sabe. Mandei abrir aqui essa sepultura na pedra e trouxe um perito para que ele fizesse todo o processo de embalsamento, e mandei colocar essas ataduras. Aí Jesus vai dizer assim: pois chame ele e manda ele desfazer tudo o que ele fez. Sabe o que Jesus está dizendo nessa noite? Ele vai obrigar a Satanás a desfazer aquilo que ele fez ao teu respeito. Ele vai obrigar a Satanás a sair dizendo: não, o que eu falei do irmão não era verdade, não, eu falei bobagem, foi um engano. Não, aquilo que eu disse do pastor, irmão, eu estava confundindo. Deus vai obrigar a Satanás a desfazer o que ele fez, porque ele ainda é Senhor da tua vida. Quem crê, levante a mão para o céu, irmão. Levante a mão aí, dá um glória, adore ao Senhor. Abra essa sua boca linda que Deus te deu e adore aquele que dá vida à igreja. Ela manda chamar o perito.
E o perito agora vai tirar na presença de todo mundo. Porque quando ele fez todo o processo, ele estava sozinho dentro do quarto. Agora é na presença de todo mundo. Não, você não está crendo, deixa eu falar. Vai ser na presença de todo mundo que vai vir a honra. A honra vai vir e todos vão saber. Porque quando ele sopra, ele sopra. E o seu testemunho percorre os 4 cantos da terra. Quando ele enrolou a igreja estava deitada. Agora a igreja está em pé. Foto isso aqui. Já pegou já. Pregador já pega. Pregador já pega. Agora a igreja está em pé. Irmão, Jesus está dizendo para alguém aqui: estou revertendo o quadro hoje. Estou mudando hoje. Irmã, você que está aí com a mão levantada, já fica de pé. A senhorita lá atrás, isso é. Fica de pé. Porque é na presença de todos aqui que o Senhor está dizendo para você: estou revertendo o quadro hoje. Porque a tua vida estava como uma roda gigante, ora em cima, ora embaixo, ora embaixo, ora em cima. Hoje eu estou travando a roda e estou te deixando na posição de cima. Porque o tempo da honra está chegando na tua casa e na tua família. Só quem crê, levanta a mão e adora. Da Arábia. O perito começou pelos pés. Agora ele vai ter que começar pela cabeça. Ele tira o lenço e tira a primeira atadura. Eram 3. Vai. Depois ele tira a segunda atadura. Agora a igreja está com a boca livre para adorar. Os olhos já estão livres para ver. Os ouvidos estão destapados para ouvir. Mas ainda falta soltar a mão da igreja. Porque a igreja com a mão presa não tem como ela estender a mão para ajudar ninguém. A igreja com a mão presa não tem como ela ofertar. A igreja com a mão presa não tem como estender a mão para levantar o que está caído. A igreja tem que estar com as mãos soltas até para levantar e adorar. Por que é que às vezes tem alguns irmãos que têm dificuldade para adorar na igreja? É porque as ataduras do Egito prendeu ele. Está amarrado. Mas nessa noite a espada do meu Jeová vai cortar a atadura do Egito que tiver aqui nessa noite. Vai cortar as ataduras da amargura, as ataduras do sofrimento, as ataduras da depressão, as ataduras do pensamento negativo, as ataduras do espírito de suicídio. A espada do meu Deus está cortando nesta noite. Arábia. Ele tira a segunda atadura. A igreja está livre das mãos. Mas ainda falta tirar a última atadura. E essa aí você vai agarrar, irmão, que essa aqui é forte. A igreja deitada, ele começou nos pés, terminou na cabeça. Vai tirar a última atadura agora. A igreja não está mais deitada, a igreja está em pé. Fica de pé, todos os irmãos, por favor. Por favor. Aleluia. Quem é a igreja de Jesus aqui? Aleluia. Então escute isso. Olha para o teu irmão e diz: falta só uma. Pastor Raul, falta só uma. Só uma. Às vezes você quer desistir já na entrada do paraíso. Só um passo a dar. E aí você desiste. Tira a última atadura. Perito desgraçado do inferno comemorou a morte da igreja, comemorou o sepultamento da igreja, mas chegou agora a hora de você ser envergonhado, porque a igreja está viva e está de pé.
Vem cá, meu pastor, para me ilustrar. Veja que o senhor está recebendo aqui. A câmera pode pegar aqui. Pastor Raul, receba aí. Pastores, se você estiver recebendo, ele tirou a atadura da cabeça, soltou os braços da igreja, mas a igreja ainda está presa com os pés. E a igreja presa dos pés não tem como ela caminhar. A igreja presa dos pés não tem como ela marchar. A igreja presa dos pés não tem como ela evangelizar. Mas hoje a espada de Jeová vai cortar as ataduras. Aí ó o perito, ó o perito, pega a terceira e última atadura, começa a desenrolar a última atadura que ele enrolou, e para concluir, olha como é que ele vai terminar. De joelho aos pés da igreja. Levante a mão, porque Deus vai botar sobre os teus pés os teus adversários. E o teu adversário não é a tua vizinha, não é o teu parente, não é o irmão da igreja. Teu adversário é Satanás. E a Bíblia diz: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo da planta dos vossos pés. Só quem crê que Deus tem milagre, abre esta boca para adorar agora. Desatai-o e deixa ir, porque a igreja não está presa a homem, a conceito de homem, a teologia de homem, a paradigma do homem. A igreja foi livre por Jesus para servir em liberdade. Por isso que o pastor falou para mim: pastor, fique à vontade. A igreja está livre. E eu quero nessa noite perguntar: quem está precisando que o Senhor te liberte de algumas ataduras que te prende, que te aprisiona, que lhe oprime? Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Aleluia. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado e diz: hoje é dia do teu milagre. Aleluia. Não tenha medo de falar isso. Venha, vem mais na frente, eu quero orar por você. Fecha seus olhos. Quem sabe canta comigo. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Ei, nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: este aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Canta, quem sabe, vai. Não, que lindo, meu Deus. Quem cuida de você não dorme. Amasso da Arábia. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer: oh, Deus mandou te falar. Senhor, vai usando a tua espada de fogo e vai destruindo as ataduras do diabo nesta noite. Ataduras que prendem esta vida, que prendem esta alma. Ataduras do suicídio, da depressão, da insônia. Ataduras do câncer. Ataduras da angústia. Vai libertando agora, Senhor,
essa pessoa desta atadura que está lhe afligindo, que a tua espada de fogo corte nesta noite. Com toda a força, mostra para o perito do Egito que você está vivo, vai. Quem cuida de você não dorme. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer, oh, Deus mandou te falar que tudo vai. Malamassudaragadamanás, Remassudarabacandalabasteri andará, Deremicova Ramassudarabacandalabiastoi, Ramassudarabacalamassuderébia, Dumiendarabassudereba calabassudarabia Ramacandalabasurienda. Estou eu nessa noite purificando o sangue da minha filha. Sim, aqui tem uma pessoa, é uma mulher, que você está com a enfermidade no teu sangue, e o Senhor desta noite diz: estou restaurando o teu sangue, estou purificando o teu sangue. Pode fazer o exame, porque você já está curada, já está curado, já está curada. Bota para repetir, que eu quero concluir orando com você agora. Aleluia. Pastor, o Senhor é um homem de Deus. Quando o Senhor pegou aqui o microfone, o Senhor falou comigo. Eu me agrado muito do teu servo. Não se preocupa não, pastor. Fique tranquilo, porque o Deus que você serve, Ele não vai te deixar parar. Vai vir providência do alto, da onde o Senhor menos espera, pastor. Está chegando socorro do alto. Descansa teu coração, filho, diz o Senhor, porque eu sou fiel. Tu foste fiel comigo, eu serei fiel contigo. E aonde que você lembrar de todos os livramentos que você já passou, nem era para você estar aqui, mas Deus, este aí vou levantar, pastor Raul, e onde colocar a mão eu vou te abençoar. Posso te dar um abraço? Não chore, quem cuida de você não dorme. Que tudo vai passar. Se tem alguém que está afastado, hoje é dia de você voltar para Jesus, porque você é a igreja dele, você é propriedade dele. Ele não te vende, ele não te empresta, ele não te troca, ele não te dá para ninguém. Você é propriedade dele. Hoje é dia de você voltar para ele. Se tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida para Jesus, hoje é o dia de você tomar essa decisão. Tem alguém aqui? Tem alguém que está afastado? Ou todo mundo já serve aqui a Cristo? Todo mundo já serve. Tem alguém que não é crente ainda e quer hoje entregar a sua vida para Jesus? Então Deus abençoe. Pai, que o teu Espírito reine cada dia mais nesse lugar, na vida do anjo desta igreja, da sua esposa e de toda a sua família, na vida de cada pastor que aqui se encontra, na vida dessas moças, desses rapazes. Ó Deus, nós te honramos e te damos graça pelos teus feitos, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Você pode virar para a pessoa que está do seu lado e dar um abraço nela, pode? Você passou tanto tempo sem dar um abraço.
Deus abençoe. Obrigado, pastor Raul. Você pode aplaudir Jesus?